Abre a sua Bíblia no livro de Números, versículo 13. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Eu vou começar a ler, amém? Números 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espia a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí você vai para o versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Aí você vai para o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos a nós próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento e estende a sua mão para cá. Vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai, neste momento, Senhor, está aqui a Tua palavra. Deus, ela é viva e eficaz diante de nós. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através da Tua palavra, através da minha boca. Pai, me usa como canal de bênção. Senhor Jesus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha aparecer. Senhor Jesus, que eu não venha falar nada de mim, mas que o Teu Espírito Santo venha me direcionar. Fala com a Tua igreja, porque a Tua palavra ela não volta vazia. E assim, Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que aqui está e que receba a Tua palavra na palma do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Você se aceita glorificando o nome do Senhor. Ai, Jesus. Quero glorificar a Deus pela minha oportunidade. Irmão, não é fácil estar aqui, não. Quando a pastora mandou mensagem, eu falei: você está doido, você deve estar brincando, né? Ela falou assim: não, é sério, você vai trazer a palavra. E no mesmo dia, eu já comecei a orar e falar com Deus. Me bateu um desespero, sabe? Porque não é a mesma coisa que dar saudação, né, irmãos? A responsabilidade de estar aqui, a responsabilidade de falar da palavra do Senhor, a gente não pode vir de qualquer maneira ou fazer de qualquer maneira. Aí a gente fala assim: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Mas ler a palavra e colocar a palavra diante da igreja, a palavra que, né, da Bíblia, a gente já está, né, fazendo o que o Senhor determinou para as nossas vidas. E ali eu comecei a falar com Deus, e o Senhor ali começou a tocar no meu coração. Eu tinha dado uma saudação na manhã com Deus, eu li, né, o versículo 30, falei de Caleb, e o Senhor falou: termina a palavra que você falou. E ali eu fui estudar e fui pedir direção para Deus. E eu creio que o Senhor vai falar com a igreja da mesma maneira que Ele falou comigo. Porque assim, irmãos, a palavra do Senhor, quando a gente determina a estudar ela e pedir o Espírito Santo para sentar do nosso lado, primeira coisa que o Senhor fala conosco.
E ali o Senhor começa a nos ajustar em algumas coisas. E nos exortar. Porque nem sempre Ele vai passar... Aliás, Ele sempre vai nos exortar. Para a gente estar alinhado naquilo que Ele quer. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele é um pai. E igual eu e você, nós temos filhos, nós não passamos a mão na cabeça dos nossos filhos. Nós queremos nossos filhos andando corretamente. Da maneira que tem que ser. E o Senhor é da mesma maneira comigo e com você. Ele não nos alisa. E aí, quando eu comecei a ler esta palavra, o primeiro versículo aqui, quando Deus ordena a Moisés, para Moisés mandar os espias, Deus não falou para ele, escolhe qualquer pessoa. Deus falou para eles, escolhe homens de cada tribo, escolhe os príncipes para ir até lá espiar a terra. E Moisés, como sempre, ele obedeceu à voz de Deus. Porque primeira coisa no reino de Deus, temos que obedecer. Não temos como fazer nada se a gente não obedecer à voz de Deus. Deus, em todo o tempo, Ele vai estar nos direcionando. Mas muitas das vezes eu e você não quer escutar a direção de Deus. Porque quando Deus dá a direção, é para a gente fazer aquilo que Ele determinou. A gente não tem que questionar a direção de Deus. Moisés poderia até questionar. Moisés já tinha passado por tanta coisa com esse povo. Porque se a gente for olhar para trás, para a trajetória de Moisés, Deus chamou, escolheu Moisés para viver um propósito muito terrível, que foi passar com esse povo pelo deserto, para ir para a terra prometida. E quando Deus ele tem um propósito na vida, que eu creio assim, que Ele tem na minha vida e na tua vida, Ele vai fazer de tudo para que esse propósito venha a cumprir. E foi assim na vida de Moisés. Moisés, ele nasceu, vou falar rapidamente sobre ele, não vou ficar muito tempo, mas assim, Moisés, ele nasceu no meio de um decreto de morte. Deus livrou Moisés, levou ele para a casa de Faraó, é uma história que todo mundo conhece. Foi criado pela filha de Faraó, viveu como príncipe, estudou na melhor escola, viveu, aprendeu e tinha servo ao seu dispor. Só que teve um dia que Moisés viu um hebreu apanhando, sendo chicoteado, sendo torturado. E ali o sangue na veia de Moisés gritou: é um irmão e eu vou defender. E ontem aprendemos no estudo bíblico aqui, irmãos, eu não sabia que tinha esse versículo da Bíblia, que eu e você temos que morrer pelos nossos irmãos também. Está disposto? Você está disposto a defender o teu irmão, mesmo que você não conhece? A abrir mão do seu conforto para defender um irmão? Ou você se assenta para matar ele? Qual é a tua atitude? Quando tem uma roda, alguém tocando na vida do teu irmão, você senta para defender ou você senta para falar? O que você faz? Não, eu vou defender meu irmão. Eu não aceito. Não aceito, eu vou defender. Mas é uma terra seca. Não, eu vou defender. Isso é a nossa liderança. Você defende ou você fala junto? Eu não ia falar isso, mas Deus está perguntando. Moisés, ele defendeu aquele homem. E ali ele matou aquele homem. E de neto do homem mais poderoso do Egito, Moisés passa a ser fugitivo. Ele foge, vai para o deserto. Mas já era um trabalhar de Deus na vida dele. Porque para eu e você viver o propósito de Deus, eu e você tem que passar pelo deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de preparação. Moisés foi ser preparado por Deus para ser o libertador de Israel. Aquele povo estava gemendo, aquele povo estava chorando. A história fala que Deus fazia 400 anos que não falava com aquele povo, que estava em silêncio. O povo ele tinha se rebelado contra Deus. Por isso que Deus
permitiu eles viverem em cativeiro. Mas Deus usou Moisés para ser libertador daquele povo. Moisés foi, passou pelaquela, toda a guerra, de praga, conseguiu libertar o povo, saiu do deserto e Deus endureceu o coração de Faraó. Porque nada vai ser fácil nas nossas vidas. Nada vai ser fácil. A palavra do Senhor diz que o reino do céu ele é tomado por esforço. Muitas das vezes a gente acha que vai ser tudo. Sou crente, Deus falou que vai dar e eu quero, eu vou receber e ponto. E não é assim. Se alguém falou, está mentindo. Pregar que tem bênção, tem, irmão. A Bíblia é cheia de bênção. Mas como é cheia de exortação, como é cheia de correção, como é cheia de alinhamento, como é cheia de posicionamento. E aí não dá para mim viver uma parte da Bíblia e a outra não. Eu quero a bênção, mas eu não quero viver o processo. E como que você vai viver a bênção? A bênção é boa, a terra prometida é boa, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero pular o processo. Não existe isso, irmão. Não existe, não tem como. E se a gente for querer pegar atalho, só vai sofrer mais. Sabe, não tem um ditado no mundo que fala assim, eu dou 10 passos para frente e 3 para trás? Não é, é a nossa teimosia, é a nossa desobediência. Às vezes queremos questionar Deus, mas é a desobediência de um povo. E quando a gente olha aqui, o povo de Israel, somos nós. Porque a gente reclama de tudo. A gente murmura por tudo. E não adianta, irmão, eu não sou assim. Na igreja é fácil dar glória a Deus. E dentro de casa? E diante do problema? E diante da situação? E diante da falta? O que é que eu e você faz? Oh, glória a Deus, isso mesmo. Pode mandar, eu consigo. É nada, irmão. Não é, não. Primeira coisa que a gente fala, eu vou desistir, eu vou parar. A partir de hoje eu não abro a boca para dar glória. E ele só fica olhando para nós. E a gente só vai ficando mais distante da promessa. Porque ele reservou uma promessa para mim e para você. Você tem promessa? Quem tem promessa aqui? Você tem certeza que você tem promessa? Porque se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? E esse povo, quando eles saem do deserto, eles vão enfrentar o primeiro obstáculo. Porque Faraó vem atrás. E o povo já começa a gritar no ouvido de Moisés. Moisés! Deus me tirou do Egito para morrer aqui, na mão de Faraó. E a palavra do Senhor fala que Moisés cai em clamor. Irmão, oração é diferente de súplica e é diferente de clamor. Clamor, Moisés gritou, berrou para Deus ouvir. Deus me ajuda, não tenho o que fazer. E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, você tem um cajado na mão, toca nas águas e fala para esse povo marchar, porque assim não vai ser tudo beleza não. Deus, eu estou falando com minhas palavras, isso não tem na Bíblia não, viu gente? Misericórdia. Não vai ser tudo beleza. Você também vai ter trabalho. Vai lá agora, você clamou, então toca nas águas. O possível você faz, o impossível quem faz é Deus. Se você está diante de um impossível, faz o seu possível. Porque Deus vai fazer o impossível logo em seguida. Mas primeiro eu e você temos que nos levantar e fazer o possível. E ali Moisés toca nas águas, o mar se abre, como a gente sabe. E ali o povo anda mais um pouco pelo deserto. E andando pelo deserto, o povo tem sede, as águas é amarga. Moisés pega
pedaço lá de vara, joga no mar. Com direção de Deus, as águas se tornam doces. O povo reclama que o sol está queimando a cuca. Quem reclamou do sol hoje? Quem reclamou do calor hoje? Irmão. Toda hora a gente reclama. Deus, que calor é esse? Socorro. Aí, na hora que eu ia sair, a Tamires, coitada, foi em casa me buscar. E eu falei, tá, eu vou com o meu carro, que eu acho que vai inundar tudo aqui. Caiu uma tempestade, misericórdia, o que foi aquilo? Aí você fala, Jesus, socorre, que chuva é essa? É assim, irmão. Em todo tempo a gente está reclamando. Se está frio, reclama. Se está sol, reclama. Se está chuva, reclama. Qual diferença minha e tua do povo que estava atravessando o deserto? Qual é a diferença? Eu estava estudando e descobri uma coisa. A diferença entre Moisés e o povo. Moisés, em nenhum momento, ele estava de olho na terra prometida. Ele queria Deus. Ele queria ver a face de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria estar com Deus. E o povo? O povo só queria a terra prometida. O povo só queria, sossego. Quero atravessar sem problema nenhum. Não prometeu, então me leva até lá. Sem querer ter trabalho. É diferente de hoje, irmãos. O povo quer a bênção, mas não quer o abençoador. O povo quer viver a bênção, mas não quer ser tratado por Deus. Ai, Jesus, eu quero. Aí Jesus fala assim, então, filho, vem aqui, eu vou te dar. Mas primeiro, então não quero não. Ixi, essa igreja eu acho que eu vou mudar de igreja. Essa igreja aqui, não tem bênção. Porque eu quero só a bênção. Eu quero o carro novo, eu quero a casa nova. Eu quero o casamento perfeito. Eu quero as riquezas. Mas eu não quero viver o processo para ter um encontro com Deus. Será que eu e você estamos nos preparando para ter um encontro com Deus? Ele está às portas, irmãos. Ele está às portas. E eu chorei muito lendo essa palavra. Eu estou estudando desde o dia que a pastora... Faz mais ou menos, foi 2 semanas, né? E eu falei, todo dia eu peço perdão para Deus. Eu começo a ler, eu falei, Jesus, eu acho que eu estou me vendo aqui. Ai, Jesus, me socorre. Como a gente precisa se consertar. Eu falei, Jesus, se o Senhor vir hoje, será que eu vou subir? Porque a gente começa até a ficar em dúvida. E a gente não pode ter dúvida da nossa salvação. Mas é porque, muitas das vezes, irmão, nós não queremos ter trabalho e não queremos nos consertar diante de Deus. Moisés, ele queria Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele queria a glória de Deus. Ele queria Deus. O povo só queria a terra prometida. E o povo rejeitou Deus. Você sabe o que é isso? O povo viver milagre atrás de milagre. E não foi milagre qualquer. É tipo assim, o sol está queimando a minha cabeça. Moisés, o sol está queimando a cabeça. Vem uma nuvem e cobre. Moisés, está frio à noite. Vem uma coluna de fogo. Moisés, estou com fome. Cai pão do céu. Moisés, eu enjoei do pão. Cai carne do céu. Para se fartar. Para não ter desculpa. E mesmo assim, vivendo tantos milagres, o povo rejeitou Deus. Irmãos, eu e você temos que ter muito cuidado. Para saber se eu e você não estamos rejeitando Deus na nossa caminhada. Porque queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Deus, se não for assim também, tá difícil demais. Eu vou parar. Quem nunca fez isso, irmão? A gente faz. Porque o processo é dolorido mesmo. A gente está na forma 50, Deus quer colocar a gente na forma 36. E para entrar nela? Eu vou apertar de um lado, eu vou apertar do outro, aí você escapa. Ele falou, então, problema teu.
porque eu vou apertar mais. E aí a gente não entende porque Deus está nos apertando. Porque Ele quer nos aprovar nesse processo. Ele quer que eu e você seja aprovado, porque Ele tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. E Ele fala que Ele quer cumprir o propósito. Ele não levou aquele povo para o deserto, para o povo morrer no deserto. Deus, Ele levantou um homem para libertar aquele povo, porque Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E quem não quis conquistar a terra prometida foi o próprio povo, não tem nada a ver com Deus. Quantas vezes a gente quer culpar Deus pelo que a gente está passando? Ai, Deus, o Senhor não está vendo? Mas e aí, você está analisando o que é que você fez para chegar nessa situação? Aí eu culpo Deus, o povo culpava Deus, culpava Moisés. Aí o casamento não está bom. Ah, é culpa do meu marido. O filho não está bom, é culpa do filho desobediente. Ah, é culpa da mãe, é culpa da igreja, é culpa do pastor. A gente transfere o problema para todo mundo. Mas em nenhum momento a gente para e fala assim, nossa, a culpa é minha, eu preciso me consertar. Eu preciso viver o novo do Senhor dentro da minha casa para me ser o exemplo. Eu preciso viver o novo do Senhor no trabalho para me ser o exemplo. Eu preciso viver o novo do Senhor na igreja para me ser o exemplo. Eu quero ser uma carta viva. Irmão, a gente nunca olha para nós, a gente sempre olha para os outros, que pisou no meu pé, que foi assim, que gritou, que eu não tenho culpa. E sempre estamos transferindo, e esse povo foi dessa maneira. Eles culparam Deus, culpavam Moisés. Qualquer problema, presta atenção. Qualquer problema, o povo olhava para trás. Eu não vou morrer aqui não, é melhor estar no Egito. É melhor eu comer cebola e pepino do que estar aqui. O povo de Israel, ele tinha um segundo plano. Quem serve a Deus não pode ter segundo plano. Você tem que ter uma única direção, que é o céu. Não tem como ser diferente. Quando você lê a palavra, você vai ver que em todo tempo o povo olhava para trás. Todo problema o povo falava, e o Egito? Eu quero comer o pepino e a cebola. Quantas vezes eu e você temos olhado para trás? Será que o teu problema, a tua situação tem feito você olhar para trás? E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não tem prazer naquele que retroceda. A palavra do Senhor é linha reta, é andar para frente, é olhar para frente. E não é diferente. Mas está difícil, eu vou dar umas voltinhas para mim refrescar a cabeça. Tem gente que pensa assim, vou me afastar um pouco da igreja. Vou pedir, eu já vi isso, já ouvi. Vou pedir um tempo para Jesus, vou tirar férias, está muito difícil. Vou dar uma volta. Pois é, deixa eu falar uma coisa para você que Deus falou para mim. Você que está pensando em tirar um tempo, ou você que está pensando em retroceder, ou dar uma voltinha, ou eu vou desistir porque está muito difícil, você está voltando para o final da fila. Imagina você ter caminhado até o meio do caminho. E aí você tem esse pensamento, o Senhor fala assim, então, agora você volta para o final da fila. E não adianta chorar. Porque com Deus não tem isso. Deus, Ele é Pai. Ou eu e você entramos no que Ele quer, ou eu e você vamos ficar igual o povo no deserto, patinando, andando em círculo sem sair do lugar. E não tem como viver a palavra do Senhor se a gente não viver debaixo de uma direção, debaixo de obediência.
Você quer ver uma coisa, irmãos? Como a gente é? Imagina a situação que você está vivendo. Imagina Deus dar uma direção para o bispo, a pastor, e eles falar assim, olha, Deus falou para quem está com um problema muito sério vir aqui que a gente vai resolver. Um exemplo. E aí você vem até eles, e eles falam assim para você, vamos orar para Deus fazer a vontade dele? Não, ô bispo, não era isso que eu queria ouvir. Mas a vontade de Deus, ela não é boa, perfeita e agradável? Por que a gente não quer a vontade de Deus? Você sabe por quê? Porque vai fazer a gente abandonar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eu sonhei com isso, colorido, e eu sei que Deus... Então, se você está pensando que Deus não quer, porque Deus já falou para você que Ele não quer. E aí você está insistindo. Porque, irmão, a gente não vive nada se Deus não avisar. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus avisa. Ei, filho, você está no caminho errado. Pode. Eu não aprovei isso aqui, não. Jesus, mas eu quero. Mas eu não aprovei. Mas eu quero. Mas eu não aprovei. Mas eu quero. Então você vai viver as consequências de cada coisa que você fizer. E não adianta chorar. E assim foi com esse povo. E aí a palavra do Senhor... Deixa eu vir para cá. Daqui. Não. E aí, o povo, eles, diante de tanto milagres, eles se vê diante da terra prometida. E quando ele está na frente da terra prometida, Deus dá essa direção para Moisés. E você percebe que por mais que Moisés sofreu com aquele povo, que não foi povo. Jesus, eu lendo, eu falei, meu Deus, Moisés tinha uma... Que paciência gigantesca, que nem Deus teve paciência com o povo, e Moisés teve. Você tem ideia o que é isso? Deus que tem a misericórdia infinita, Deus não teve uma hora que Deus perdeu a paciência com o povo. E o Moisés foi interceder pelo povo. Eu falei, Jesus, que paciência é essa, que amor é esse que Deus colocou na vida de Moisés? E não é diferente, né? Com nossos pastores, né? Que eu falei, Jesus tem que ter chamado. Tem que ter chamado, tem que ter amor. Porque se não tiver, irmão, você mata um por um. É verdade. A gente mata porque a gente não suporta. Você começa a ler, você fala assim, misericórdia, isso é ser humano? Mas quem Deus escolheu para guiar, Deus desce com a graça, Deus desce com o amor, Deus desce com a sabedoria, Deus desce como Ele tem feito. Porque eu comecei a analisar, eu falei, Jesus, por isso que minha irmã passou pelo processo que passou. Quando ela sofreu, Deus preparou ela num deserto terrível. Falou, filha, você aceita o processo? Ela achou que o processo era para ela ser mãe de 10 filhos, que ela queria ter 10 filhos. Aí não sabia que Deus tinha uma multidão para ela, né? Porque eu creio que Deus tem uma multidão. Essa multidão vai vir. Deus tem nações para ela, em nome de Jesus. Então, quem tem um propósito para viver tem que passar pelo processo. O processo é preparação. Se você quer viver o propósito de Deus, esteja pronto para viver o processo de Deus. E não adianta fugir. É dar glória com lágrima, é dar glória com dor. E não vai ser fácil. E aí a palavra do Senhor fala que eles estavam diante da terra prometida. Deus fala com Moisés para escolher os homens. Não foi qualquer homem que subiu. Foram os homens representantes de cada tribo que subiu. Para espiar a terra. E quando eles voltam com um relatório negativo. Tinha 2 relatórios. Um positivo e um negativo. 10 foi totalmente contra. Moisés, realmente, Deus tem razão.
A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa. Olha aqui o fruto que a gente trouxe. O cacho de uva que foi, não sei quantos homens para carregar o cacho de uva. Ah, mas porém tem gigante. Tem gigante, Moisés, tem gigante, não tem como não. São os filhos de Anak. Eles devoram os moradores da terra. Não tem como, eles descartaram qualquer possibilidade de possuir a terra. E Deus pergunta para mim e para você: qual é o gigante que você precisa vencer para alcançar a terra prometida? Qual é o gigante que você fala, eu não consigo vencer? Qual é o gigante que é difícil de eu e você vencer? Ai, Deus, então, sabe, eu vou te servir, mas assim, tem coisa assim que eu não consigo. E Deus está falando para mim e para você: vence esse gigante hoje. Vence o gigante do medo. Vence o gigante da mentira. Vence o gigante da falta de perdão. Vence o gigante da desistência. Vence o gigante de retroceder na sua vida. Vença o gigante da amargura, da mágoa. Irmão, não adianta. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente está na casa do Senhor, servindo a Deus todos os dias, porque culto é 3 dias na semana, mas eu acredito que cada um faz seu culto em casa, então a gente serve a Deus todos os dias. E aí, querendo ou não, não adianta a gente falar que não é, mas as coisas do mundo enchem nossos olhos. Enche ou não enche? Enche os olhos de todo mundo. O prazer, o sossego, a farra, tudo. Cada um gostava de alguma coisa. Aí a gente está servindo a Deus todos os dias, abandonamos uma parte do mundo e não conseguimos vencer gigante dentro de nós. Você acha que a gente vai entrar no reino de Deus? Aí deixou até de viver o que poderia estar vivendo. É igual diz a palavra do Senhor: se você for santo, se santifica mais ainda. Mas se é sujo, se suja mais ainda. Ou você quer ser limpo ou você quer ser sujo. Ah, irmã, mas é muito difícil. É difícil. Tem coisa que é difícil a gente vencer. Tem coisa que é só Deus. Só que assim, se a gente não se posicionar para vencer os gigantes nas nossas vidas, a gente não vai vencer. E a gente não vai entrar na terra prometida, que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aquele povo viu um gigante diante deles e já decretaram: não tem como. E tem situação nas nossas vidas que a gente fala: ai, Deus, isso aqui realmente eu não consigo passar por cima. E Deus, Ele fala para mim e para você: para entrar no meu reino, você tem que passar por cima. Para entrar no meu reino, você tem que vencer. Vencer as suas guerras internas. Temos muitas, irmãos. Deixa eu contar uma história para você muito rápida. Eu tenho no meu testemunho lá, na época lá das lives que a gente fazia. Eu passei 13 anos questionando a Deus porque que eu estava numa situação financeira horrível. Porque antes de eu vir para Jesus, a minha vida era uma vida confortável. Eu ganhava bem, eu tinha um salário bom, andava só em lugares caros, comprava coisa cara, comia comida cara, só passava férias em lugar caro. E aí vim para Jesus, o negócio fez assim, ó, afunilou. E eu não consegui entender. Quantas vezes eu questionei a pastora? Porque ela mesma já testemunhou. Eu sempre fui uma pessoa muito mão aberta.
E sempre gostei de ajudar muitas pessoas. Só que eu nunca gostei de receber ajuda. E você sabia que até para você receber ajuda, você tem que ser humilde? Porque se você for orgulhoso, o Senhor te reprova. Ai, Senhor, eu consigo ajudar, mas pedir ajuda, eu? Nunca. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Aí Deus fala que eu e você é um corpo. Somos membro de um corpo. Se eu sou membro de um corpo, o braço, a mão precisa do braço. Arranca o dedinho para você ver. Arranca a perna. Tem muitas pessoas que não têm. Deus desenvolve outras habilidades. Mas o que Deus fala na palavra dele, que nós precisamos um do outro. E quantas as vezes a gente nega? Eu não quero. E Deus tratou demais na minha vida. Eu perdi 13 anos da minha vida reclamando com Deus. Questionando Deus. Questionando. Eu não entendo. E aí, na época, meu esposo Paulo, ele falava assim: Deus vai me dar Deus vai me dar um trabalho que eu vou te sustentar. Você não vai. Desde quando eu vou ser sustentada por um homem? Eu não nasci para ser sustentada por um homem. Tenho dinheiro para você, porque o meu dinheiro eu vou ter. Ele falou: Deus vai quebrar a tua crista. Ele sabe. Deus vai quebrar a tua crista. E eu falava, sabe o que para ele? Porque ainda eu trabalhava, ainda eu estava ganhando muito bem. Eu falava assim: meu filho, se eu perder o meu emprego, eu sei fazer de tudo. Então, da mesma maneira que eu ganho aqui, eu ganho ali, eu não dependo de ninguém. Ele falou: tá bom. Então, se prepara, porque Deus vai quebrar a tua crista. Deus me colocou na sua vida como autoridade sacerdote do lar. Fia, eu quis me separar dele no mesmo dia. Falei que eu não aceitava aquilo para a minha vida. Deus tratou comigo terrivelmente. E eu poderia viver 13 anos muito bem na minha vida, se eu tivesse aceitado o processo de Deus. E sabe, eu leio na palavra que sabe que eu quero o processo de Deus na minha vida? Deus falou para mim: eu queria cortar a tua cabeça. Porque você era pescoço, você não era cabeça. Uma esposa dentro do lar, ela é cabeça, ou ela é pescoço, ela não é cabeça. E ele falou para mim: eu queria cortar a sua cabeça e você não deixou. Então, viva a consequência. Vive o tempo do preparo, vive o tempo da dor. E aí a gente não quer ouvir Deus. Porque a gente acha que a gente tem razão, porque a gente acha que a gente está certo, porque acha isso, acha aquilo. E quando Deus foi falando comigo, eu fui chorando, pedindo perdão para Deus. Deus falou: você era orgulhosa, você não queria ajuda. Então você passou pelo processo porque você quis. Não foi demônio, não foi maldição, não foi nada, foi escolha tua. Então, Deus, Ele nos ensina todos os dias que as nossas escolhas levam a consequências muito sérias na nossa vida. Esse povo escolheu olhar para o gigante e falar que não tinha como alcançar a terra prometida por causa do gigante. Naquele momento, Caleb cala a voz daquele povo. Caleb, naquele momento, ele fala para aquele povo: subimos, possuiremos a terra, porque certamente Deus já nos deu por herança. Subiremos e possuiremos a terra, porque certamente Deus já me deu por herança. E aquele povo não quis ouvir. Deus se revoltou com aquele povo. E Deus condenou aquele povo a viver no deserto 40 anos até a sua morte. Só quem entrou na terra prometida foi Josué,
e Calebe e a descendência daquele povo. Irmão, que eu e você possamos seguir aquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Para que eu e você viva a promessa do Senhor. E que Ele não nos priva de viver a promessa dEle. E que deixa só para a nossa geração. Porque é o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Só que somos nós mesmos que recusamos passar pelo processo para viver a promessa que Deus tem. E aí, eu tinha, no estudo bíblico que teve, a pastora estava ensinando sobre o poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Da fé, desculpa. O dom da fé. E ali ela, ensinando a gente e tal, me fez lembrar quando Paulo estava internado e eu comentei com ela. Eu falei assim, quando Paulo estava internado, a minha fé era uma fé inabalável. Eu tinha certeza, convicção, que Deus ia curar o Paulo. E eu perguntei para ela, então, né, porque se Deus não respondeu a minha fé, e ali ela explicou tudo, e Deus, assim, abriu um leque na minha vida. E aí eu voltei para casa e comecei a estudar, e eu estava estudando justamente esta palavra de Josué e Calebe. E comecei a estudar e Deus fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, eu te prometi curar o Paulo? Eu fiz promessa que eu ia curar ele? O que Deus tem que falar para mim e para você nessa noite, o que você está vivendo, as guerras que você está vivendo aí interna, que você quer parar, que você quer desistir, que você quer olhar para trás, que você quer voltar para trás. Isso daí que você quer, Deus te prometeu? Deus falou que ia te dar? Ele fez uma promessa na tua vida? Porque se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir, irmãos. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus, Ele não volta atrás. É necessário, claro, eu e você permanecer, prevalecer no caminho, andar conforme Ele quer. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente do processo que eu e você vai passar. Mas se Ele não prometeu, não adianta chorar. E Ele perguntou isso para mim, eu te prometi? Eu falei, não, Senhor. O Senhor não me prometeu nada. E Ele falou, cadê sua fé? Onde é que está a sua fé? Porque a gente quer culpar Deus. E falar, a partir de hoje eu também não tenho mais fé. Estou vivendo assim, normal, né? Eu tenho fé, mas não é aquela fé. Eu tenho uma fezinha, mas não é aquela fé. Aí Deus fala assim, eu vou te dar. E você fala, será? Deus está fazendo a promessa e a gente está, nossa, será que Ele vai dar mesmo? E Ele fala para mim e para você, quando eu prometo, eu cumpro na tua vida. Tem um livro que eu li há algum tempo atrás, que fala assim, um Deus que destrói sonhos. Deus, Ele destrói o meu sonho, o teu sonho, para que o sonho dele venha concretizar na nossa vida. E é assim, se eu e você temos a certeza que o que Deus preparou para mim e para você é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, que Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Então, viva o processo que Ele tem preparado. Não retroceda, não desanima, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A situação do Paulo no hospital, Deus falou sim para o Paulo e falou não para mim. Talvez você está vivendo uma situação, Deus falou sim para alguém e falou não para você.
Alguém que está orando, que está falando, Jesus, ajuda meu irmão, ajuda meu filho, ajuda meu esposo. Se for da tua vontade, permita que aconteça. Mas se não for da tua vontade, afasta. E aí Deus fala sim. Eu respondo sim para você e falo não para ele. E às vezes a gente não quer entender a resposta de Deus. Então, toda situação que você está passando, analisa se foi Deus que prometeu. Antes de você brigar com Deus, antes de você guerrear com Deus, antes de você se revoltar porque não aconteceu, porque você não está vivendo, o porquê disso. Porque as vozes que Caleb está calando aqui são vozes contrárias. Vozes contrárias à promessa de Deus. Quando eu vou contra a promessa de Deus, eu estou indo contra o próprio Deus. São vozes que vão contra o próprio Deus. Então, a voz que eu preciso calar é a voz maldita do inimigo, que fala que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que a porta não vai se abrir. E o Senhor está falando para mim e para você. Cala essas vozes. Qual é a voz que você está escutando? A voz de Deus, a tua voz ou a voz do diabo? Será que você consegue ter discernimento? Qual é a voz que você está escutando? Ai, eu não estou aguentando mais. Qual é a voz que está buzinando aí no seu ouvido para você parar? Para você desistir? Qual é a voz que está falando aí no seu ouvido? Olha, você não vai conseguir, desiste de tudo. Para, é muito sofrimento. Não prossiga, não tem terra prometida nenhuma. E Deus está falando, prossiga, porque tem uma terra prometida para você. Amém? Amém? Recebe essa palavra na palma do teu coração.